metabólica é priorizar os pacientes que têm mais doenças e não obrigatoriamente os pacientes que são mais obesos. Lembremos que o critério de indicação do Conselho Federal de Medicina leva em consideração o quê? Pacientes que têm diabetes de difícil controle há mais de 2 anos e a coisa não está resolvendo com medicamento, basta ter índice de massa corporal de 30, ou seja, é o paciente pouco obeso, mas que acaba tendo prioridade na indicação cirúrgica porque é diabético. Segunda indicação, pacientes que têm obesidade moderada, IMC acima de 35 e apresentam as outras doenças que são pré-diabetes, colesterol, hipertensão, gordura no fígado, refluxo, psoríase, asma, enfim, todas aquelas outras doenças associadas à obesidade. Então, lembremos, diabetes basta ser obesidade grau 1, demais doenças, obesidade grau 2. Então, a gente não precisa esperar o paciente ter obesidade mórbida para ter indicação cirúrgica. Então, o pensamento é como doença crônica. Doenças crônicas como diabetes, hipertensão, obesidade, câncer, a filosofia do tratamento sempre é tratar mais precocemente. Então, vamos imaginar assim, por exemplo, uma pessoa tem um carocinho na mama. Quando que é melhor operar? Quando o caroço é pequeno e não espalhou, ou quando o caroço já cresceu e espalhou? Quando é pequeno. Então, esse é o pensamento que a gente precisa entender sobre cirurgia bariátrica metabólica. Os pacientes mais obesos, eles não são os mais prioritários. Os mais prioritários são os que têm mais doenças associadas e que têm menos tempo de obesidade. Então, lembrem disso. Então, qual que é o detalhe burocrático dessa indicação mais precoce dos pacientes diabéticos? É uma indicação regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, só que isso não está no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, que é a que regulamenta, oficializa cirurgias para que os planos de saúde sejam obrigados a cobrir. Então, a cirurgia dos pacientes menos obesos e diabéticos, ela é uma indicação do Conselho Federal de Medicina, mas não está regulamentado e, portanto, os planos de saúde não são obrigados a cobrir. O detalhe qual é? Há 2 anos, a nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica tem tentado, junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, a regulamentação dessas cirurgias para que os planos de saúde passem a cobrir. Infelizmente, há 2 semanas, a gente teve a negativa da Agência Nacional de Saúde, né? E com essa negativa, os planos não vão ser obrigados a cobrir a cirurgia para os diabéticos. Daí, a sociedade começou uma consulta pública, né? Que se vocês entrarem aí no meu Instagram, vocês vão ver o vídeo lá do ator Tiago Lacerda, ele conta com detalhes, e lá vai aparecer um link de acesso de um site chamado vidanovametabolica.org.br. E nesse link vocês conseguem entrar no site lá da ANS e votar sobre essa questão da negativa da ANS. E o que a gente tem que escrever lá? Que a gente não concorda, a gente discorda daquilo que eles negaram. Então, essa petição, essa consulta pública, ela vai até o dia 21 de novembro. Então, quanto mais gente entrar, quanto mais gente votar, maior a chance de a gente ter de conseguir aprovar isso. E lembremos que diabetes, a longo prazo, está associado ao quê? Cegueira, insuficiência renal, hemodiálise, amputações, tromboses, embolias, infartos e derrames, que são mais frequentes nos diabéticos. Então, resumindo, gente, cada vez mais o nosso pensamento é operar pacientes com menos tempo de obesidade e priorizando sempre as doenças associadas, em especial o diabetes. Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa pouco obesa, porém diabética, às vezes tem mais prioridade do que uma pessoa grande obesa. Então, priorizem a saúde, não fiquem naquele preconceito do peso. Ah, mas eu perdi peso. Ah, eu ganhei peso de novo. Ah, mas eu fiz dieta. Veja, não é isso cirurgia bariátrica. Os critérios de indicação são formais e valorizam sempre mais a doença do que o tamanho da pessoa. Então, a indicação não é pelo olho, não é pelo espelho, e sim principalmente pelas doenças que vão surgindo, infelizmente, e que vão evoluindo com o passar dos anos. Tá bom? Vamos lá. Então, gente, boa noite de novo. Todos bem-vindos. Obrigado pela presença.
Olha, aqui a Cláudia Schuff, Cláudia Schuff, minha colega de turma, otorrinolaringologista famosa em Curitiba. Obrigado, querida, pela presença. Bom te ver aqui. Uma honra. Que legal, ainda bem que a gente teve a nossa festa de formatura antes da pandemia, né? Senão a gente ia ter perdido. Maravilha. Então, sejam todos bem-vindos. Gente, daqui a pouquinho a gente começa a responder as perguntas. Eu só precisava focar muito nesse assunto da cirurgia do diabetes para que todos vocês entrem lá e possam votar, tá? Então, no Instagram tem lá a carinha do Thiago Lacerda, entrem lá, vocês vão ver as orientações, site Vida Nova Metabólica, e com isso vocês vão conseguir acessar o site da ANS e votar discordando dessa negativa que eles deram para os planos de saúde cobrirem a cirurgia dos diabéticos, ok? Mas o que eu posso dizer para você é que, graças a Deus, a gente tem conseguido algumas boas vitórias, sabe? Então, muitos pacientes que têm esse índice de massa corporal entre 30 e 35 são diabéticos complicados, usando 2, 3 medicações, às vezes até sem insulina já, têm conseguido muitas vezes, né? Às vezes tem que brigar, né? Mas tem conseguido, às vezes, a liberação dessas operadoras. E aqui um comentário meu que fico muito feliz é sobre o FUSEX. O FUSEX é o convênio do Exército e ele tem liberado de rotina. Isso é uma tremenda satisfação, sabe? Isso é a valorização e a priorização dos pacientes que precisam. A gente não está só operando peso e sim doenças associadas, né? Então, fico muito satisfeito, tem dado certo, né? A Mara entrou, obrigado, querida, pela presença. Fernanda, Jubileia, Adriana, muito obrigado, pessoal, pela presença, tá? Então, assim, tem muita gente conhecida aqui, muita gente que já operou e já conhece esses critérios de indicação. O que a gente precisa hoje focar e cada vez mais é que operem logo, não fiquem prolongando o pré-operatório. O paciente consegue hoje, assim, num período de uns 20, 30 dias, fazer seus exames, conseguir ter a avaliação da nutricionista, da psicóloga da equipe, perder um pouco de peso e operar. O nosso pensamento hoje é que um paciente faz uma cirurgia bariátrica nos mesmos moldes que faz uma cirurgia de câncer. Opera logo, mas entende que vai manter acompanhamento, segmento sempre. A gente não está operando uma pessoa que vai ficar sem segmento clínico, segmento endocrinológico, nutricional, psicológico, isso é fundamental. Ok? Muito bem. Vamos ver o que nós temos de pergunta aqui. Vamos ver aqui. Entraram algumas coisas. Bia, doutor, o que fazer quando está com dor de garganta, se não pode tomar anti-inflamatório? Estou com dor de garganta, estou com quase 3 meses, acho que de operada, né? Então, assim, anti-inflamatórios, eles não é que eles sejam proibidos, é que eles devam ser evitados de um modo geral, né? Em especial aqueles mais antigos, né? Vocês lembram que antigamente tinha muito Cataflam, Voltaren, né? Feldene, que são anti-inflamatórios que acabam irritando um pouco o nosso estômago e podem gerar gastrite, sangramentos no estômago e às vezes até úlceras. Então, qualquer pessoa deve evitar o uso prolongado. Então, tomar um anti-inflamatório, tomar dois dias, isso não vai gerar problema. Mas o cuidado qual é? Que a pessoa priorize ter orientação do seu médico que está receitando o anti-inflamatório, entender que deva tomar os anti-inflamatórios mais modernos por pouco tempo e junto está tomando um remedinho para o estômago. Agora, Bia, realmente com 3 meses de operada, só vamos tentar evitar, vamos tomar o analgésico, tá? Porque para infecção, se tiver uma infecção de garganta, eles vão te passar um antibiótico, não tem problema nenhum. E para dor, você vai tomar a dipirona, vai tomar eventualmente o Tilenol, né? Que é uma boa possibilidade para dor, sem a gente precisar tomar o anti-inflamatório, tá certo? Muito bem, vamos adiante. Quênia. Minha mãe tem 60 anos e há 20 anos tem diabetes incontrolável, IMC de 26, amputação de dedos e comprometimento da visão. Tem indicação? Que é difícil, né? Como eu falei agora há pouco, o critério de indicação para operar doenças crônicas, entre elas o diabetes, ela leva muito em consideração o tempo de doença. Então, pra você ter uma ideia, o critério do Conselho Federal de Medicina fala pacientes que tenham mais do que 30 anos de idade,
tenham 2 anos de diagnóstico do diabetes, e o diabetes esteja de difícil controle, eles têm indicação. 2 anos de doença, né? Então, a gente não espera passar muito tempo, até porque com o passar do tempo as complicações vão vindo, né? As arterinhas vão entupindo, já tem amputação, já tem insuficiência renal, já tem alteração da visão, e daí a gente não consegue mais reverter todas essas doenças, né? Então, a gente tem que fazer uma consulta, tem que avaliar, a gente vai, sem dúvida, trocar uma ideia junto com o endocrinologista que cuida da sua mãe, falar com o cardiologista, para ver se possa existir algum ganho, né? Mas 20 anos de doença fica mais difícil, tá? Mas marque a consulta, por favor, que a gente avalia, tá bom? Claudinha, saudade de você também, minha amiga. Obrigado mais uma vez pelo carinho. Pedro, aquele abraço, meu irmão. Pareça. Vamos lá. Um monte de gente. Obrigado, querido. Ah, Flávia falando, operei pelo Fusex. Pô, que legal. Baita oportunidade, né? É muito rápido que o Fusex libera, amor, e que é verdade. Isso foi muito bacana, né? Esse espírito corporativo, né? Eu acho que ajuda muito e não simplesmente o critério comercial, às vezes, da operadora de saúde, né? Isso é muito legal, né? Ana Paula, oi, doutor, eu operei há 6 anos e não emagreci, será que eu não emagreço mais? A gente emagrece, a gente perde peso, que é diferente de emagrecer, Ana, no primeiro ano. Depois de um ano, a gente já estabilizou o nosso peso, é muito difícil você voltar a perder peso de um ano, né? É por isso que todos os pacientes são acompanhados no primeiro ano, é, com 30 dias, depois 90, 120, sempre a cada 3 meses para atingir suas metas. Depois de 6 anos, daí já fica difícil, tá? Normalmente, teu corpo leva assim uns 3 anos para entender que você realmente ficou magra. Agora, desde que você tenha músculo no corpo. As pessoas se iludem, às vezes, só com a questão do peso, e todo mundo, às vezes, operou um ano depois, está fininho, está com um aspecto magro, está com pouco peso, mas você nota que a pessoa está meio murcha, meio desmilinguida. Por quê? Porque ela perdeu muita massa muscular, ela perdeu vigor físico e sobrou muita gordura, e essa gordura cresce. Então, não é simplesmente operar, a gente opera, associado a isso, faz uma suplementação rica em proteína e orienta aí a fazer o exercício para recuperar o músculo que foi embora, que isso que a longo prazo vai ter manter magro, tá? O senhor reopera, Kenia, bypass com 100% de reganho? Bypass é uma cirurgia, Kenia, que já é a cirurgia definitiva, é o padrão ouro da cirurgia bariátrica, né? Então, se você perdeu peso bem e reganhou depois, porque perdeu o segmento, não tomou suplemento, não fez exercício e voltou a comer massa doce, por exemplo, né? Você já não tem muita expectativa de fazer novas cirurgias. O que tem que ver se de repente, às vezes, o estômago está muito grande. Daí pode ser que sim, tá? Mas tem que consultar, tem que fazer exame. Isso só depois que fazer os exames para a gente poder confirmar isso, tá? Dani, obrigado. Dani Gonzaga, obrigado pela participação. Muito obrigado. Tayane, Fabi, obrigado pela presença, gente, tá? Vamos adiante, vamos adiante. Vamos ver aqui. Tudo bem. Vamos ver as perguntas que estão chegando. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. A gente está em 2 plataformas. A gente está no Instagram e a gente também está aqui no Zoom, tá? Vamos tentar cada vez ter mais acesso. Tudo bom. Obrigado pelo carinho de todos, pelas mensagens. Vamos lá. Ok. Tudo bem. E a pandemia? Parece que deu uma amenizada, né, gente? A gente aqui em Brasília, acho que tá indo bem, né? Nosso sentimento aqui nos hospitais é que se fala muito pouco hoje nos hospitais privados, né? Realmente estão sobrando leitos, né? Então, esvaziou muito, né? Então, está nos dando uma tranquilidade a mais. Ainda assim, a gente tem que pegar por excesso, né? Que às vezes é esse relaxamento excessivo que acaba gerando novos quadros, novas infecções, né? Então, para quem tá operando agora, a gente insiste em falar
10 dias antes, vamos se proteger, vamos se isolar. 10 dias depois, a mesma coisa, guardar uma quarentena. Não é para ter aquele monte de visita ou confraternização antes ou logo depois da cirurgia, né? No hospital, vamos tentar só ter um acompanhante, não ficar entrando e saindo ou trocando acompanhante. Acompanhante jovem, saudável, abaixo de 60 anos, sem nenhuma doença crônica e ninguém que tenha estado gripado, resfriado nos últimos dias, tá? E dentro do hospital, vamos tomar aquele cuidado de andar no corredor de máscara, evitar ar-condicionado para não resfriar, para não ter uma sinusite. Então, a gente tem que manter, acima de tudo, esse capricho, esses cuidados, para a gente evitar que possam ter, que a gente possa ter uma segunda onda, como está acontecendo na Europa, né? Então, acho que o nosso cuidado agora tem que ser redobrado e, e se Deus quiser, vamos ter nos próximos meses alguma vacina aí que possa amenizar isso, né? Mas graças a Deus está muito bem. Tem uma paciente aqui, a Márcia Elias, perguntando: sou hipertensa, desgaste de 2 vértebras, gordura hepática, índice de massa corporal 35, qual o caminho para a cirurgia? Então, Márcia, sim, é muito difícil a gente com IMC de 35 começar a fazer os exames e não ter nada. Então, você já tem a hipertensão, já tem problema articular na coluna, já tem gordura no fígado. Isso por si só já é uma indicação cirúrgica. Comumente, quando a gente começa a fazer exames, vai aparecer refluxo, vai aparecer resistência insulínica, vai aparecer, às vezes, algum problema articular nos joelhos, vai aparecer algum problema de varizes, e sem falar naqueles outros problemas que, às vezes, as pessoas falam um pouco por vergonha. Ah, estou com incontinência urinária, né? Estou com depressão, ou tenho infertilidade, ou tenho impotência, ou seja, a gente tem vários problemas associados. Então, o que conta, como eu falei no começo, são as doenças, e você já tem bastante. Tá? Então, o critério de indicação está bem formalizado. Tem o IMC acima de 35, tenho doença associada, desde que tudo isso conste devidamente no laudo do endocrinologista, não vai ter problema nenhum, tá? Então, esse pré-operatório consiste no quê? Avaliação do endócrino, do cardiologista, da nutricionista e da psicóloga. E algumas operadoras, alguns planos de saúde exigem parecer de pneumologista, mesmo para aquele paciente que não tem nenhum problema respiratório crônico, tá? Então, na primeira consulta, a gente faz todas essas solicitações, caso você não tenha esse encaminhamento formal do endocrinologista, e associado a isso, a gente pede alguns exames como endoscopia, ecografia e exames laboratoriais, tá? Mas você está dentro dos critérios, sim, não vai ter dificuldade, certo? E quais as principais complicações pós-bariátrica? Olha, a gente hoje em dia a gente não tem, é uma coisa muito rara no nosso meio, você vê complicação cirúrgica, né? Ah, tive uma infecção, um abscesso, fístulas, graças a Deus são coisas que sumiram com o passar dos anos, né? O grande detalhe nosso, hoje a nossa preocupação é o longo prazo, é aquele paciente que se descuida do seu segmento, não toma sua proteína, sua vitamina, não recupera a massa muscular, e daí pode ter alguma deficiência nutricional. Então, desnutrição a longo prazo, isso pode acontecer se você não tiver esse cuidado. Agora, para quem tem, faz seu segmento, toma seus suplementos, isso também não faz parte da nossa rotina, tá? Por isso, nossa insistência. Cirurgia hoje, a parte mais legal é a surpresa agradável, né? Putz, eu operei, né, recebi alta no dia seguinte, semana seguinte tirei os pontos e estava com uma sensação super boa, como se não tivesse operado. Então, isso realmente é o que a gente escuta no dia a dia. Então, a cirurgia já não é mais aquele bicho-papão de antigamente, e hoje em dia a gente opera por sistema de furinhos de videolaparoscopia, né? O que é importante, sim, é entender. Faço o segmento, tomo proteína, faço exercício, vou na psicóloga, vou na nutricionista, faço meus exames a cada 3 meses no primeiro ano. Ponto. Tá? Leiliane, obrigado, querida, pela presença aí. Esse anjo mudou muito minha vida há 5 anos. Gratidão sempre, doutor. Pô, obrigado. Fico honrado de fazer parte da sua nova vida. Não perca o segmento nunca, tá bom? Estamos aqui por vocês. Obrigado pelo carinho. Tá? Vamos adiante, vamos adiante. Deve ter mais perguntas chegando aqui. Então, vamos lá, pessoal. Não perder a timidez. Estamos aqui para esclarecer, né? Já respondemos aqui da dor de garganta, do diabetes. Muito bem. Eu acho que não está aqui. Eu atendi um paciente hoje, né? Boa noite, Simone, Adriana, Fátima. Obrigado pela presença, queridas. Bem-vindas, tá? Eu atendi hoje uma... Só um minutinho aqui. Deixa eu ver se a Michelle já entrou ou não.
Acho que ainda não. Ah, a Michele está aqui. Michele, você tem que me pedir para entrar aqui para poder colocar você. Eu também não sei direito. Você vai me avisando aí, tá? Eu queria comentar com vocês hoje como a gente tem preconceito, né? Como as pessoas, a gente é criado, né? Sempre pensando que obesidade é só um problema de dieta, de peso e que é uma coisa benigna, né? Ninguém tem a ideia de que aquele biotônico Fontoura, aquele Neston, aquela farinha láctea, aquele mingau que a mãe faz vai gerar problemas de saúde, né? Mas infelizmente acontece. Qual que é o grande detalhe que as pessoas não enxergam, né? Gordura no corpo gera um tipo de inflamação crônica e essa inflamação crônica que gera, né, ela acaba contribuindo para gerar inflamação nos órgãos, né, para gerar entupimento das artérias, para aumentar o risco de hipertensão, de diabetes, para aumentar mais essas doenças como psoríase, asma, enxaqueca, artrite reumatoide. Então, é por conta dessa inflamação que vocês viram agora na pandemia várias pessoas obesas complicando do Covid, né? Pelo mundo inteiro, as pessoas mais graves, que mais complicaram, que precisaram ir para o respirador e para a UTI, a gente tinha mais de 50% desses pacientes obesos, seguido dos hipertensos e diabéticos, né? Então, a gente precisa se livrar desse preconceito que a obesidade é simplesmente um problema de peso. E efetivamente não é, tá? E lembrar que é uma doença progressiva, crônica, que não se inventou cura para a obesidade, né? Mesmo com os melhores remédios, os mais caros, os mais atuais, ainda, infelizmente, a curva da obesidade é continuadamente crescente, não está diminuindo, né? E a gente precisa ensinar cada vez mais nossos familiares, nossos amigos, que falam de cirurgia de uma maneira preconceituosa, que isso não é uma indicação pelo peso e pelo tamanho, pela estética, né? Que as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas você não está tão gordo assim, você não precisa operar, você consegue. Isso não tem nada a ver com cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica tem a ver com a presença de doenças metabólicas e tempo de doença, né? Pô, eu já tenho obesidade há mais de 5 anos, nunca curei. Já começaram a aparecer doenças, opa, esse é o momento de operar e não esperar o tempo passar, envelhecer mais, ficar mais obeso e as doenças se agravarem, tá? Então a gente precisa lembrar disso, isso é muito importante, tá? Vamos aqui adiante, vamos adiante. Tá. Você tem 4G ou tá no Wi-Fi? Só um pouquinho aqui, gente, estou no 4G, porque no Wi-Fi estava desconectando, eu estou no 4G. Tá cortando bastante. Muito bem. Desculpa aí, gente, vieram me falar que está cortando, mas a gente às vezes tem esses problemas de conexão. Sinto muito, tá? Bom, o que eu estava querendo falar para vocês é assim, né? Rosana Herculano, só agradecer esse médico que me ajudou a recuperar minha saúde, 1 ano de operado e menos 40 quilos. Pô, obrigado, querida. Tamo junto, tá? Léo, obrigado pela presença aí, tá? Tudo de bom. Então, eu não sei nem se ele está aqui, eu não vou citar nome, atendi um paciente hoje, jovem, né? E ele chegou muito relutante no consultório com os pais queriam que ele consultasse, e ele estava muito na defensiva, falando sobre todas as dietas que ele já fez, sobre todo o peso que ele já perdeu, e que ele achava que não precisava de cirurgia, que apesar de ter reengordado, tá reengordando, ele conseguia perder. Isso não tem a ver com cirurgia, gente, né? Vamos se livrar desse preconceito, tá? A vida inteira a gente sabe que a gente faz uma dieta, a gente perde peso. Só que quando a gente perde peso, a primeira defesa do nosso corpo é começar a aumentar hormônios de contrarregulação. Sempre que o corpo perde peso, ele entende que a gente está perdendo segurança, reserva, né? E começa a diminuir nosso gasto calórico. É como se a gente hibernasse, o corpo começa a gastar pouco para tentar recuperar gordura, recuperar peso, né? E associado a isso aumenta o hormônio da fome. Então, por isso que é comum as pessoas perderem peso e depois reganharem muito, principalmente se a perda for rápida, principalmente se tiver esses remédios fortes para perder peso rápido. Então, a indicação da cirurgia não passa por esse resultado, porque a gente já sabe disso, né? A despeito das pessoas conseguirem perder peso, a gente sabe que, infelizmente, o problema é eu não consigo manter-me magro a longo prazo. O índice de recidiva é mais de 99% nos tratamentos clínicos, e é por isso que cada ano que passa tem mais e mais e mais e mais e mais obesidade no Brasil, né?
eu estava revendo os dados recentes, a gente tinha uma estatística do ano passado de 20% da população brasileira obesa. Só um minutinho. Você tá parado. Você não tem vídeo. Você tem que ver o que o pessoal tá te passando. Puxa, que pena, gente. Já... E aí, eu tô ao vivo aqui. Pois é, mas os vídeos estão travados. Puxa, que pena. Eu acabei de receber uma informação aqui que tá travado a nossa transmissão. Mas, enfim, como a gente está indo pelo Zoom aqui, eu vou continuar falando para que todos... Pessoal tentar no Facebook, para ver se melhor. Não sei se adianta ou não adianta. Mas, enfim, como a gente está também pelo Zoom aqui, eu vou tentar, e vai ser gravado isso para ser disponibilizado, eu vou continuar falando, vamos torcer para que dê certo. Que pena, gente, que pena. Perdão, sabe? Putz, é tão ruim esses problemas, né, esses problemas de conexão aqui. A gente está numa vida moderna e a gente depende disso. Hoje em dia, todo dia tem alguma live, alguma coisa, né, alguma transmissão e às vezes dá esses problemas. Então, sinto muito que a gente não esteja conseguindo aqui. Vamos torcer para que a gente consiga reconectar aqui, tá? Então, vamos falar aqui então para o Zoom, para torcer para que todos possam enxergar e possam acessar depois, tá? Então, gente, eu estava comentando então sobre esse paciente que estava muito relutante, só pensando, não, eu consigo perder peso, só que ele já estava com várias alterações, né? A gente já via que já tinha alteração nos exames, o ácido úrico, testosterona, glicose, insulina, então é isso que é a cirurgia bariátrica, sabe? Então, acho que a grande mensagem que a gente tem que dizer hoje, se a gente fosse assim resumir cirurgia bariátrica e metabólica, é entender que o critério de indicação cirúrgica, que antigamente era vale quanto pesa, era tamanho, era o mais obeso, isso mudou radicalmente, né? O critério de indicação hoje é o critério do câncer, é o critério oncológico. A gente opera os casos que têm menos tempo de evolução, onde não existem complicações. E o paciente que surgiu a doença, surgiu o diabetes, a hipertensão, esse paciente acaba sendo prioritário. Estamos aqui tentando de novo reconectar aqui o nosso Instagram. Que pena, né, gente? Estamos aqui no... Vamos tentar aqui no Wi-Fi para ver se dá certo. Aqui aparece pausado devido à baixa qualidade de conexão. Opa, parece que está tentando reconectar aqui. Parece que está reconectando alguma coisa. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Eterno problema. Conexão. Tentar mais um pouquinho aqui, esperar ver se entra. Infelizmente. Tá. Vamos torcer para ver se daqui a pouco aqui a gente consegue alguma reconexão aqui. Vamos torcer, né? Estamos tentando. Continuamos aqui pelo Zoom e vamos adiante. Bom, vamos lá. Então, pessoal, eu estava falando no começo aqui, para quem entrou agora há pouco, para quem conseguiu se reconectar, né? A gente está numa
campanha árdua aí de uma consulta pública para a gente conseguir que a Agência Nacional de Saúde volte atrás na decisão que eles tomaram de negar a incorporação da cirurgia por diabetes, cirurgia metabólica, no rol da ANS e, consequentemente, os planos de saúde não dão cobertura. Tá? Então, com essa consulta pública, as pessoas entrando lá conseguem votar contra, né? Eu não concordo com isso, para que a gente tenha uma chance. Tá? Opa, começou a entrar alguma coisinha aqui. Vamos lá. Vamos torcer para que alguém esteja me vendo aqui, né? Muito bem. Opa, entrou alguma coisa aqui. Bem-vindos de volta aí. Desculpa, gente, a gente está com problema de conexão aqui. Eu saí do Wi-Fi, fui para o 4G, mas essas coisas acabam falhando, tá? Então, sejam bem-vindos de volta aí, tá? Então, resumindo o que a gente falou até agora, no Instagram, carinha do Thiago Lacerda, entra lá, leiam vidanovametabolica.org.br, entrem lá e discordem da resolução da ANS que negou a incorporação da cirurgia do diabetes no rol e, consequentemente, os planos de saúde não dão cobertura. Então, temos até o dia 21 de novembro para, quanto mais pessoas entrarem lá e discordarem disso, a gente possa ter uma chance de dar acesso aos diabéticos para que eles possam ser operados mais cedo e evitar as complicações do diabetes, né? E por que a gente está falando de diabetes, né? Para as pessoas que estão meio confusas. Porque cirurgia bariátrica e metabólica, se veja, essa cirurgia que a gente mais faz, que é o bypass gástrico, é a cirurgia que foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina para tratamento de diabetes. Porque quando a gente faz essa cirurgia, além da pessoa perder peso, está reduzindo a glicemia, o ácido úrico, o colesterol, a gordura no fígado, a hipertensão. Então, a cirurgia serve para tratar doenças, principalmente. E na nossa visão, a perda de peso acaba sendo um bom efeito colateral. Qual que é a nossa missão? Ensinar vocês que perder peso a gente fica meio murcho. E o que gera efetivamente vigor, bem-estar e boa reserva nutricional é a gente ir fazer o exercício não para perder peso, e sim para recuperar o peso que foi embora. A gente faz exercício para manter esse equilíbrio corporal. Então, e quanto mais idade a gente tem, mais a gente precisa desse exercício, porque a gente vai perdendo nossa massa muscular com os anos. Né? Marina, bem-vinda, querida. Obrigado aí pela participação. Tá? Mandem perguntas que eu vou responder. Vamos aqui. E Rodrigues dos Santos. Doutor, é verdade que depois de algum tempo a pessoa diabética pode afetar o pâncreas, não, deve ser o pâncreas, né, e não fazer mais efeito a cirurgia, né? Então, assim, diabetes tipo 2 é uma doença onde o pâncreas funciona, ele produz insulina, porém o corpo não reconhece a insulina. Qual que é a função da insulina no corpo? A insulina chega nas células, faz a célula abrir para o açúcar entrar. A insulina faz a célula abrir para comer o açúcar. E no caso do diabetes tipo 2, o corpo não reconhece. Então a insulina chega lá nas nossas células, todas as nossas células do corpo, e a célula não abre. E esse açúcar não entra. E acaba sobrando muito açúcar no sangue. Esse açúcar gera uma inflamação crônica, uma toxicidade, que vai gerando entupimento e obstrução dessas artérias. Por isso que tem os problemas de amputação, insuficiência renal, cegueira e todas essas outras complicações, né? Então, quando a gente descobre que a pessoa está diabética, estima-se que 50% do pâncreas já tenha perdido sua função. Por quê? Como a célula não reconhece a insulina, o corpo começa a produzir mais e mais e mais para ver se o corpo pega no tranco e reconhece. Só que o corpo continua não reconhecendo e o pâncreas, de tanto produzir em excesso a insulina, ele vai secando. É como se fosse um ovário de uma mulher que produz tanto óvulo que acaba secando antes da hora e a mulher entra numa menopausa precoce. Assim é o pâncreas do diabetes, do diabético tipo 2. E é por isso que é importante operar doenças crônicas, incluindo diabetes, com pouco tempo de evolução. Então, o que o Conselho Federal de Medicina fala, ele diz lá, pessoas que tenham diabetes há 2 anos e o diabetes está complicado, está de difícil controle, tem indicação para cirurgia. Então, a gente opera nos primeiros anos. A gente, na prática, entende que até 5 anos é um bom período, depois de 5 anos já existe uma menor chance de sucesso de cura. Mas lembrando que melhora em todos os casos
e vai melhorar as outras doenças associadas, porque ninguém é só diabético. Além do diabetes, vem junto a gordura no fígado, vem a hipertensão, vem a apneia, vem os outros problemas articulares, má circulação e tudo mais, tá? E falando em gordura no fígado, eu escutei de um paciente hoje, falou assim, tem uma gordurazinha no fígado. Ter gordura no fígado não é uma coisa boba, não é uma coisa benigna, é uma coisa extremamente grave e hoje já é no mundo a segunda causa de cirrose. Cirrose quer dizer fibrose, endurecimento do fígado e o fígado para de funcionar. Antigamente, quando a gente falava em cirrose, as pessoas só pensavam em álcool, né? Cirrose alcoólica, a pessoa que bebia muito e o fígado parava de funcionar, gerava cirrose e a pessoa tinha que ir para o transplante de fígado. E eram geralmente pessoas magrinhas, sequinhas, né? Hoje, conversando com colegas que fazem transplante de fígado, o que eles falam? Hoje já não tem mais paciente magro como antigamente, não. Hoje a maioria dos pacientes é tudo gordinho e tem bastante gordura no fígado e a gente já vê bastante gordura no fígado virando cirrose. Primeiro hepatite, que é a esteatohepatite, evoluindo para cirrose. Então não se iludam achando que gordura no fígado é uma coisa boba. Gordura no fígado hoje já é a segunda causa de transplante de fígado. Segunda. Né? Vamos adiante. Isanir, bem-vinda, querida. Obrigado pela presença. Jaque, vamos responder aqui. Jaque, meu marido e minha filha vão fazer a cirurgia e já estão com o resultado da endoscopia prontos. O que tem que ser feito agora? Eles já estão com quase todos os exames prontos. Então, vocês vão ligar para a Rosana, que faz a marcação das consultas lá pelo WhatsApp. Falou, Rosana, estou com tudo pronto. Falei com o Dr. Luiz na live e ele pediu para fazer um encaixe para essa semana para ele ver os resultados, tá? Daí a gente já vê, eu ou qualquer outro médico da equipe que esteja disponível, tá? Que a gente tem uma vida louca e corrida, né? E já vê os exames e pede o que tiver faltando para poder dar entrada. Porque depois que tem todos os laudos em mãos, geralmente demora 30 dias para operar. Porque os planos aí estão demorando 21 dias úteis para liberar a cirurgia. Então, na prática, um mês, tá? Então, o quanto antes voltar, melhor. E diga-se de passagem, outra coisa importante, nós estamos em novembro, gente. E daqui a pouco vem Natal, todo mundo dá aquela parada, recesso, e daí já não consegue mais operar, tá? Então, a gente deve estar trabalhando esse ano até o dia 19 de dezembro. Depois disso, dá uma parada e vamos voltar lá na segunda semana de janeiro, tá? E eu acho que é um momento, assim, bem importante das pessoas poderem ser operadas, até para a gente fugir daquela comilança de final de ano, né? A gente já opera, a gente já fica mais saudável e passa um final de ano mais tranquilo, sem susto, né? Acho que seria um ideal. Vamos lá, vamos adiante. Débora Carina, eu quero engravidar, mas gostaria de fazer minhas reparadoras antes. Será que eu perco a minha plástica engravidando? Então, assim, Débora, para a mulher que fez bariátrica e ainda está em idade de reprodução, não tem a prole definida, quer ter filhos, a gente não recomenda você fazer nenhum tipo de plástica e nem esticar a barriga. Isso pode gerar problemas na gestação, pode gerar uma distensão excessiva no seu abdômen. Então, o problema não é só perder a plástica, estragar a plástica, é você ter problemas na gestação. Você tem que ter espaço para o bebê crescer lá dentro e a plástica estica muito a barriga, sabe? Então, o ideal de se fazer plástica é quando você já tem a prole definida, já fechou a fábrica, tá? E lembrando que no primeiro ano de cirurgia não pode engravidar, não deva menstruar. Por isso que as mulheres estão todas já no começo, a gente já indica, vai no ginecologista, coloca o Dilmirena, que é a forma mais segura, né? Lembrando que a paciente com obesidade não deva tomar anticoncepcional para não ter mais riscos de tromboses, embolias, né? Então já coloca o Dilmirena para não ter risco de engravidar e nem menstruar no primeiro ano, tá? Então, concluindo, não faça plástica agora não. Vai engravidar, vai ter filho, depois a gente conversa sobre isso, tá? E Rodrigues dos Santos, obrigado pela explicação. Disponha, estamos aqui justamente para isso. Vanessa, bem-vinda. Amarela, bem-vinda. Vamos lá. Serginho, um abraço, meu irmão. Bem-vindo. Obrigado pela presença. Pedro, obrigado, meu irmão. Obrigado aí, prazer em vê-lo aqui.
Uma pergunta aqui, eu não sei o nome, está aqui, One Books. Após a bariátrica, como que fica a absorção dos antidepressivos como sertralina, carbolítio, clonazepam, quetiapina, etc. Quem toma medicamento continua tomando tranquilamente sem ter nenhum problema. Logicamente que o seu médico vai fazer a adaptação da dose, até porque seu corpo vai diminuir e geralmente as doses diminuem. Então, todos os medicamentos psicotrópicos, eles continuam sendo absorvidos e a preocupação não é que vai deixar de ser absorvido, que às vezes pode ser absorvido muito rápido e pode ter um efeito potencializado. Isso vale para remédios, de modo geral, ansiolíticos, antidepressivos e para bebida alcoólica, gente. Álcool não é uma coisa saudável, né, para paciente bariátrico. Nunca mais pode, doutor? Nunca e sempre são palavras, não existe isso, né? Agora, o que seria o ideal? O ideal seria que a gente não ingerisse bobagem, coisas tóxicas para o nosso organismo, né? Então, tal qual esses medicamentos, aí o álcool é rapidamente absorvido e pode gerar outros efeitos, tá? Mas dá para continuar tomando sim, sem nenhum problema, tá? Vamos adiante aqui. Camila, bem-vinda, obrigado. Gislene, Zocatelli, obrigado. Mariela. A Mariela Xavier, há 2 anos estava fazendo todos os exames com você e acabei perdendo o meu convênio. Agora estou pensando em fazer outro e esperar para poder marcar a consulta de novo. Pô, querida, tomara que dê certo, tá? Lembrando que, infelizmente, planos de saúde, eles não têm interesse nenhum em ter pacientes com doenças crônicas, nenhuma, principalmente obesidade, porque são pacientes que são de alto custo, e eles impõem geralmente períodos de carência mais prolongados. Plano pessoa física são 2 anos de carência. Planos de empresa depende do tamanho da empresa, do número de vidas, né? Então, minha recomendação para você é tente plano empresarial de alguma maneira para poder abreviar esse período, tá? Agora tem que ser informado bem certinho peso, altura, obesidade, porque senão, se às vezes a pessoa coloca um peso muito baixo, quando entra no plano, quando vai pedir a cirurgia, eles vão considerar a doença pré-existente e daí vão aumentar o período de carência, tá? Tudo bem. Caísa Nunes, obrigado. Liliane, Petronílio, obrigado, querida. Pedro, segunda-feira vou dar início aos exames de revisão da cirurgia. Forte abraço, abração para você, Pedro. Tamo junto, tá? Não vejo a hora da minha cirurgia chegar. Vou fazer com você. Tamo junto, Camila. Vamos sim, em breve. Ansiosa pela minha cirurgia, Gislene. Opero sexta que vem. Vamos lá. Tá chegando. Falando em acesso à cirurgia, acho que esse é um comentário assim, mas muito relevante, muito relevante. Vocês têm ideia de quantas pessoas que precisam fazer uma cirurgia bariátrica efetivamente conseguem ser operadas? Então, no Brasil, tem-se uma estimativa que em torno de 5 milhões de pessoas sejam candidatas à cirurgia bariátrica. Quantas dessas são efetivamente operadas? Quantos por cento? Para surpresa de vocês, menos de 1%. 0,5% das pessoas que precisam são efetivamente operadas. É como se ou seja, de cada 200 pessoas que precisa, só uma é operada no Brasil. É como se você pegasse 200 mulheres com câncer de mama e só uma fosse operada. Então, isso são coisas que nos angustiam, porque existem campanhas para várias doenças, no Outubro Rosa, Novembro Azul e tudo mais, mas a gente está esquecendo das doenças que mais matam. Porque a doença que mais mata no mundo, site da Organização Mundial de Saúde, são as doenças cardiovasculares, infarto e derrame. Só que desse grupo que mais morre de infarto e derrame, 81% são obesos, hipertensos e diabéticos. Então, a obesidade é uma doença extremamente grave, mas não está sendo levada a sério. E por isso nossa briga junto à ANS para tentar dar acesso aos diabéticos serem operados mais precocemente. Tá? Serginho, hoje eu completei 70 dias de cirurgia, fui no nutricionista e já foram 18 quilos. Tá? Meu velho, isso é uma consequência boa da cirurgia, parabéns, significa que está no caminho certo. Agora, lembrando, daqui a um tempo, peso não vai ser mais importante. A gente vai notar que você está fino,
A gente quer saber o quanto de músculo e o quanto de gordura você tem no corpo. Porque você pode perder muito peso perdendo muito músculo e só sobrando gordura, o que não é saudável, ou você pode perder peso tomando bem o suplemento e fazendo bem a musculação, e a gente vê que você está ficando forte, vigoroso e com pouca gordura. E é essa que vai ser tua garantia a longo prazo para você não ter nenhum problema, nenhuma fraqueza, nenhuma deficiência nutricional e magreza a longo prazo, porque é o músculo que mantém teu metabolismo alto. Parabéns, meu irmão. Dr. Luiz, desde quando tem que parar a menstruação? Quanto tempo antes da cirurgia? Eu já oriento na primeira consulta, como os pacientes têm levado em média aí uns 2 meses para operar após a primeira consulta, já na primeira consulta já marque, né, a consulta com o seu ginecologista e coloque. Lembrando que DIU é colocado na maioria das vezes em consultório, é colocado pelo ginecologista, é coberto pelo plano de saúde, tanto a colocação quanto o DIU em si. Então, hoje o acesso é bem tranquilo. Então, já coloca logo de uma vez, tá? Adriana, tive que recolocar o DIU, o procedimento foi dia 4, ainda estou com um pouco de sangramento, é impeditivo para fazer a cirurgia? De jeito nenhum, Adriana. A maioria das mulheres que quando coloca o DIU fica os primeiros meses ainda tendo um pequeno escape, um pequeno sangramento. Isso é bastante comum. Isso não impede a cirurgia, pelo contrário, você já vai estar sangrando muito menos, evitando riscos de anemia no seu pós-operatório. Não impede a cirurgia, não. O Pedro comentando aqui, estou evitando bebida alcoólica. O curioso é que depois da cirurgia, nunca mais tive ressaca. E isso, infelizmente, ajuda a abusar do álcool. Um comentário sobre isso, né? Quem não bebe, quem não gosta de bebida alcoólica, não vai passar a beber, não vai passar a gostar. Então, cirurgia não gera vontade de beber. Agora, quem já gostava, quem já tinha o hábito, isso é um problema. O que eu recomendo primeiro? Enquanto a gente está perdendo peso, a gente até a gente chegar na nossa meta, até a gente estar com bom peso, boa massa muscular, pouca gordura no corpo, a gente não recomenda a ninguém ficar comendo açúcar, massa, álcool, porque são substâncias, são alimentos extremamente calóricos. E diga-se de passagem que o álcool é 50% mais calórico do que o açúcar proporcionalmente. Então, 1 grama de açúcar, 4 calorias, 1 grama de álcool, do equivalente em álcool, 6. Então, o álcool engorda mais do que o próprio açúcar. Então, ele já está errado do ponto de vista de caloria. O problema é que o álcool vai ser muitas vezes mais absorvido do que antes. Porque antes você tinha um estômagozão que ficava diluindo o álcool antes de ir para o intestino e começar a absorção. Agora, o estômago é pequenininho, o álcool passa direto. Rapidamente vai absorver. Tudo que absorve muito rápido e sobe rápido para a cabeça, a tendência é cada vez dar mais vontade. Se cuide. Mariela falou, vou fazer empresarial sim o plano. No caso, então, quando eu fazer o convênio, seria interessante eu colocar um peso a mais do que estou? Não, não tem que mentir nada. A gente tem que colocar realmente o nosso histórico, até porque para você ter indicação pelo plano, você tem que ter uma comprovação depois do endócrino de 5 anos de obesidade. Então, vai ter que ter um laudo bem detalhado, tá? Muito bem, é por isso que estou cuidando em relação ao álcool. É isso aí, Pedro. Doutor, vou operar com você e o doutor Bruno em janeiro. Maravilha, Vanessa. Tamo junto. Vamos estar lá. Estamos em todas as cirurgias do Bruno também, tá? É meu irmãozão aí, nós estamos juntos há muitos anos e eu estou 100% nas cirurgias ajudando ele também, tá? Operei com o senhor há 1 ano e 7 meses, sucesso total, mas as pessoas no Brasil só criticam a cirurgia bariátrica. Acho que não dá, né, para generalizar tanto, né? Acho que as pessoas que são mal informadas, né? A pessoa que não entende doença, obesidade enquanto doença, a gente tem que ensinar, né? E com o tempo a gente vai melhorando isso, né? As pessoas precisam entender que a gente opera doenças metabólicas e evita as complicações a longo prazo. Não é uma cirurgia de boniteza simplesmente, né? Tá? Mas isso, preconceito vai ter sempre, né? Faço suplementação e musculação 3 vezes por semana. Isso aí, parabéns. Ok. Beleza. Vamos ver se temos mais pergunta aqui no Zoom. Veio uma pergunta aqui.
Vamos ver. Eliana Magalhães, gostaria de saber se é possível ter sintomas gástricos pós-cirurgia. Tenho receio, pois tenho gastrite e refluxo, desisti de emagrecer, só que cada dia tenho mais sintomas. Tá? Muito pelo contrário, pessoas que fazem cirurgia bariátrica, primeiro que estômago reduzido produz menos ácido, então gastrites, essas coisas tendem a melhorar muito. Estômagos pequenos têm pouco ácido para voltar, para refluir, então as pessoas falam assim, nossa, eu nunca mais tive azia, né? Então não é que não possa ter, mas é muito raro, a chance diminui muito e esses sintomas gástricos melhoram depois da cirurgia, tá? Outra pergunta aqui, doutor, no meu Doppler deu placa nas carótidas, isso é uma razão para eu não conseguir fazer bariátrica? Muito pelo contrário, Yara. Obesidade gera entupimento mais rápido e progressivo das artérias. Por isso que hoje a gente vê muito garoto de 30 anos tendo infarto. Você entra em UTI, você fica meio chocado de ver garoto de 28, 30 anos infartado. E esse paciente fala assim, pô, doutor, eu sou um gordinho saudável, não tenho diabetes, não tenho pressão alta, como que fui infartar? Porque gordinho há muitos anos, as artérias entopem, né? Ainda mais se você tiver uma predisposição genética para isso. Se você tem histórico familiar, daí entope mais rápido, né? Então, não, ter placa nas carótidas, que são placas de gordura, de entupimento, é um motivo a mais para você fazer bariátrica para diminuir esse processo, tá? Então, justamente ao contrário. Vamos ver aqui se eu consigo ver as outras perguntas. Luana, doutor, eu fiz uma pergunta para o Instagram. Há anos convivo com efeito sanfona, estou acima do peso e gostaria de saber se mesmo assim tem indicação para fazer bariátrica. Luana, a indicação de cirurgia bariátrica não tem a ver com efeito sanfona, tem a ver com o tempo de obesidade. Tenho obesidade há mais de 5 anos, né? Fiz tratamentos clínicos, nunca tive cura da obesidade e já estou apresentando doenças associadas, basta ter IMC acima de 35 e esse histórico que você tem indicação, tá? E a briga é tentar priorizar os diabéticos, bastando ter IMC acima de 30. Se Deus quiser, vamos chegar lá, tá? Vamos ver o que tem mais de pergunta aqui. Deixa eu molhar o bico. Doutor, a Gislene, o pneuma me indicou CPAP uma semana antes da cirurgia e 2 semanas depois. Opero na sexta-feira que vem com o senhor. Já posso começar a usar ou não é obrigatório? Siga a orientação do seu médico, né? Então, a apneia do sono, o ronco é muito frequente em quase 100% dos pacientes que têm obesidade, né? A maioria nunca usou CPAP, nem nunca vai usar, porque vai operar, vai emagrecer, e o primeiro comentário assim, nossa, doutor, parei de roncar, ou minha esposa ou meu marido parou de roncar. Esse, graças a Deus, é um outro efeito benéfico da cirurgia, que é melhorar o ronco e a apneia do sono, tá? Então, para quem já usa CPAP, a recomendação é continue usando e depois de operado, volte no seu opinião para ele dizer quando que você vai poder parar. Para quem nunca usou, às vezes a pessoa não tem tempo suficiente para conseguir se adaptar, tá? Mas daí siga a orientação do seu pneumologista, tá? Mas a maioria dos pacientes não usa, tá? A Jaque aqui, por que algumas pessoas que fazem cirurgia têm dumping? Não sei se escreve assim, tá certinho, dumping. Então, esclarecendo para quem não sabe, a vida inteira, sempre que a gente fazia cirurgias que mexem e reduzem o estômago, desde as cirurgias para úlcera ou cirurgias de câncer de estômago, quando a gente diminui o estômago por qualquer motivo, e o alimento acaba chegando mais rápido no intestino, porque é o estômago menor, às vezes o alimento chega meio mal digerido, e essa dificuldade de digestão pode gerar um desconforto no paciente, principalmente quando chegam açúcares, massas ou comidas muito gordurosas. Então, esse alimento chega muito mal digerido no intestino, o intestino não consegue absorver e a pessoa começa a ter um mal-estar, ela pode ter uma suadeira, uma taquicardia. Esse mal-estar, ou às vezes até aquela moleza excessiva, se chama dumping, que pode ser leve, moderado ou grave. Então, quando você faz uma redução de um estômago por conta de um câncer ou de uma úlcera, isso é muito indesejado, né? Você não quer que o teu paciente passe mal se alimentando. Agora, quando você faz uma cirurgia bariátrica, que a pessoa vai perder peso, na verdade, isso é uma coisa positiva,
É teu corpo te avisando que você comeu alguma coisa que você não deveria, né? Porque geralmente o que causa dumping são massas, doces, gorduras, tá? Então, eu gostaria que todos os meus pacientes tivessem dumping. Infelizmente, a maioria não tem, e os poucos que têm deixam de ter com o passar do tempo, tá? Então, comida saudável, carne, salada, arroz, feijão não dá dumping, o que dá dumping, gordura, doce, massa, às vezes, tá? Explicado? Vamos lá. Vanessa, esofagite é um impedimento para sleeve? Nunca tomei remédio para refluxo ou algo que me incomoda ao ponto de tratar, mas apareceu na endoscopia. Invariavelmente, Vanessa, todos os pacientes que têm obesidade têm algum grau de refluxo, porque refluxo é uma questão física. Vamos lembrar aqui, mulheres que engravidam geralmente reclamam de azia, porque a barriga começa a crescer, aumenta a pressão dentro do abdômen, comprime o estômago e faz o ácido voltar, né? Quando a gente engorda é a mesma coisa, aumenta a pressão do abdômen, comprime o estômago e faz o ácido voltar. Com o emagrecimento, isso melhora bastante. No bypass, geralmente desaparece, porque o estômago sem acidez e com a bile desviada lá para baixo, a pessoa não tem mais nada. No sleeve, que é um estômago que ainda produz ácido, a pessoa pode continuar com refluxo, às vezes piorar. Então, isso tem que ser bem pensado, tá? Caso a caso. Refluxos graves, a gente já contraindica o sleeve de cara. Refluxos leves, eventualmente pode ser considerado, mas o que a gente tem que pensar são nas outras doenças, né? Ver como está a glicose, hipertensão, colesterol, porque daí sim, às vezes a gente precisa de uma cirurgia mais potente para tratar as outras doenças, tá? Então, concluindo, não é uma contraindicação absoluta fazer sleeve para quem tem refluxo, mas se o refluxo for muito leve, senão não vale a pena, tá? Viena, vamos lá. Viena está falando aqui que operou há 2 anos e 4 meses, está muito feliz com a escolha, obrigado por me devolver a vida. Nossa, obrigado a você, que bom que você teve esse acesso. Tamo junto, mantenha seu segmento, tá? Luiz Flávio, no primeiro ano é preciso se adaptar às exceções para que as escapulidas não virem regra na fase de adaptação, né? Isso é um fato, né? As pessoas às vezes têm um comentário preconceituoso e falam assim, operar é fácil, operar é o caminho mais fácil para perder peso, a pessoa não quer fazer dieta, vai operar. Então, primeira resposta, a cirurgia não tem a ver com dieta, com perda de peso, tem a ver com doenças associadas e tempo de obesidade e genética familiar, tá? A preocupação sempre é infarto, derrame, trombose, embolia, diabetes, colesterol, apneia, etc, tá? Segundo comentário sobre isso, depois que a gente opera, a gente às vezes tem aquele pensamento adolescente, né? Pô, agora eu estou perdendo peso, eu posso fazer de tudo. Agora eu já não preciso mais fazer dieta, agora eu já não preciso fazer mais exercício. Quem tem estômago pequeno consegue comer bobagem. E às vezes come bobagem mais fácil. Então, para você conseguir tirar proveito da sua cirurgia, você precisa entender que a gente precisa priorizar a injeção da proteína e das fibras. Então, eu como primeiro a carne, depois a salada e, por último, um carboidrato. E eu fui ensinado que eu não vou misturar mais arroz com macarrão e com farofa, com maionese e com pão. A gente não mistura carboidrato, a gente come um e, de preferência, o mais saudável, né? Então, essas coisas de doces, gorduras, massas e álcool, lembre-se, eles são rapidamente absorvidos. E tudo que é rapidamente absorvido faz a tua glicose subir rápido. E quando a glicose sobe rápido, teu corpo tem que produzir muita insulina. A insulina faz a glicose cair rápido. E quando a glicose cai rápido, você vai viver com fome. Então, se comer as coisas certas, a gente tem saciedade precoce e não tem fome. Quando a gente começa a comer muito açúcar, muito carboidrato, a gente vive com fome. Naturalmente, você vai parar de perder peso. Então, tem regra, né? Não existem milagres. A gente cura doenças, tem uma saciedade precoce, evita problemas a longo prazo, aumenta a expectativa de vida, mas ter estômago pequeno não é garantia de comer pouco, é garantia de comer mais devagar e ter saciedade precoce, principalmente quando a gente ingere proteína e fibra. Carboidrato passa muito redondo. E essa é a grande malandragem, na verdade, a gente se sabota. Eu posso falar porque eu também sou operado. A gente percebe que quando você está com pressa, é muito mais fácil você comer um purê de batata com molho,
uma carne desfiada ou comer um macarrão do que você comer primeiro a carne, depois a salada e depois um legume. Né? Então, a malandragem que você aprende é, putz, eu vou comer só o carboidrato. E daí é o primeiro tiro no pé. Então, um paciente bariátrico tem que ter uma organização de vida, não tenha dúvida. A sua regra, o nosso combinado é, você vai cuidar da tua saúde, então não chute o balde. Então, vamos comer comida de verdade. Eu consigo hoje me dar o luxo no final de semana de sair da dieta? Consigo. Mas dia de semana, não. Dia de semana, carne, salada, arroz, feijão, fruta, verdura, legume, shake de proteína de manhã, shake de proteína à noite, toma as vitaminas certinho, mantenho uma atividade física regular. Ponto. Final de semana eu como meu churrasco. Mas é tudo uma questão de equilíbrio, de troca, tá? Muito bem. Vamos lá, vamos adiante aqui. Vamos à frente. 19h58. Só lembrando que faltam 2 minutos para acabar no Instagram. E eu vou, como passou muito rápido, eu vou sair agora e vou reconectar no Instagram, tá? Então eu vou pedir desculpa para vocês, vamos todo mundo sair. Quem quiser continuar mais um pouquinho, vou ficar mais uns 15, 20 minutos. A gente vai reconectar então no Instagram, tá bom? Então, vamos lá. Vou desconectar e volto a entrar daqui 2 minutinhos. Até já. Ô, gente, desculpa aqui, me desliguei, estou tentando mexer no Instagram aqui para reconectar, mas como estamos no Zoom, a gente continua com vocês aqui, tá? Vamos ver se eu consigo aqui, ao vivo, verificando conexão, tomara que dê certo. Então, eu acho que eu já conectei aqui, estou ao vivo, vamos ver se vai entrar alguém. Olha, entrou, legal, bem-vindas aqui, meninas, obrigado. Tamo junto de novo. Pessoal entrando, Fernando também, Gado. Tamo junto, tamo junto. Então vocês vejam, né, que interessante, né? Sempre que a gente está falando, sempre vem esses questionamentos, né? E de preconceitos e de dietas, e as pessoas não entendem direito, às vezes, cirurgia bariátrica, né? As pessoas não conseguem entender que o tempo de obesidade, que as doenças associadas são prioritárias para a gente tratar essa doença, né? E a vida inteira a pessoa fica com aquele pensamento, ah, não, vou fazer mais uma dieta, vou fazer uma, né? Cirurgia bariátrica não tem a ver com isso, tem a ver quando surgem doenças, né? Então vamos tentar pensar de uma maneira diferente, abrir nossos horizontes, né? E lembrando que, para quem nesse país consegue ter acesso à cirurgia, é um privilégio, né? Só 0,5% de quem precisa é efetivamente operado, né? Então isso é sempre um privilégio, né? Obrigado aí pro pessoal que está entrando. Muito bem, muito bem. Manda as perguntas. Estou aqui, ó. Chegou uma pergunta da Cristiane. Doutor, vou operar com o senhor, dei entrada no hospital, qual o próximo passo? Acho que não precisa desconectar. Bom, enfim. Cris, a Simone vai te avisar. A Simone, ela está controlando isso. Depois que dá a entrada no hospital, ela vai receber lá no consultório a liberação e vai te avisar. Então, ela vai ligar para você e vai te perguntar: você já chegou na meta de perda de peso? Isso é fundamental, gente, né? Então, preparo para a cirurgia, a gente já está botando em prática a orientação da nutricionista, da equipe, da psicóloga da equipe, estamos melhorando a nossa alimentação, estamos melhorando nossa ansiedade, começamos a fazer uma atividade física leve, estou desintoxicando, desinchando, perdendo um peso. Isso é preparo para a cirurgia. Você está melhorando a tua condição de saúde. Na hora que a gente dá aquela desinchada, a respiração fica mais leve, a pressão diminui, a glicose cai, a circulação melhora, você tem muito mais segurança. Então,
A única coisa que importa para nós é o quanto você perdeu de peso e o quanto você melhorou, se fidelizou à equipe, né? O papel muitas vezes é burocracia. Lembrando que operar é muitas vezes mais seguro para você do que continuar como está. Então, se você for pensar assim, eu preciso obrigatoriamente ter um risco cirúrgico cardiológico, a gente pede para todos, mas operar é muito mais garantido de continuar como está. Então, na prática, eu não preciso de papel, eu preciso de resultado, de cuidado, de perda de peso pré-operatório. Então, concluindo, Cris, esteja focada na sua dieta, perca peso, siga a dieta da Michelle de pré-operatório para chegar, para que daqui 15 dias, quando chegar a liberação, você está na melhor condição possível, tá? Uma pergunta aqui da Renata. Doutor, marquei uma consulta com o senhor para dezembro. Se Deus quiser, dessa vez vou ter coragem para operar. Estou tentando desde 2014 e falta coragem. Renata, eu fico bem angustiado com o seu comentário. É que nem você estivesse me falando assim, eu estou com um câncerzinho de mama desde o 2014, mas estou sem coragem para operar. Esse é o pensamento nosso de médico. Eu entendo a sua angústia, o seu medo, porque tem pessoa que, por exemplo, nunca vai andar de avião porque tem pânico. Mas a gente sabe que andar de avião é mais seguro do que de carro na estrada. Então, entendo o seu medo, mas a minha obrigação é de explicar. Eu que estou com medo de você ter há tanto tempo uma doença crônica e não ter tratado ainda. Então, venha e opere logo. Porque a gente, com o passar dos anos, a gente, infelizmente, não vai ganhando mais saúde. E nossas artérias não vão desentupindo. Muito pelo contrário. Tá bom? Venha assim, querida. Estamos aqui por você. Tá? Luana entrou, obrigado. A Fátima falando que a cirurgia é uma bênção. Na verdade, Fátima, a gente sabe, né? Eu também passei por isso, eu tenho um sentimento meu aqui de saber que, pô, eu sou ex-hipertenso, ex-diabético, que eu tinha esteatohepatite, eu estava evoluindo com certeza para uma cirrose gordurosa e não evoluí, tinha muito ronco, muita apneia, um pai que morreu aos 60 anos, obeso de uma vida inteira, diabético, hipertenso, renal crônico, morreu de complicações da obesidade. Então, isso é uma bênção na nossa vida. E isso reforça cada vez mais o pensamento de que cirurgia bariátrica ela não é uma opção. A gente não pode escolher fazer ou não escolher. Hoje a gente precisa ou não precisa. Isso não é uma cirurgia plástica. Isso é que nem descobrir um caroço, descobrir um câncer. Você opera logo, se tem critérios, né? E entender que essas cirurgias, elas são feitas para isso, para curar a doença, né? Para tirar você de um grupo de alto risco cardiovascular, né? E a menina dos olhos da nossa especialidade é a doença diabetes tipo 2. Né? Isso é uma bênção. Eu posso falar depois de 12 para 13 anos de operado que eu sou efetivamente ex-diabético. A gente usa a palavra remissão, né? Porque a pessoa, se descuidar a longo prazo, ela pode voltar a ser, mas é muito difícil depois de muitos anos a gente voltar a ser diabético, porque a gente já tem uma rotina de vida saudável, né? E a cirurgia nos gerou isso. Então, graças a Deus. Ó, a Sabrina falando aqui para você, Renata, não desista, com certeza você não irá se arrepender, força. Né? Isso aí, muito obrigado pelo comentário. Miquela, ok. Não desista, você tem a ganhar. Legal, Viana, bom comentário. Muito bem, muito bem. Marta, boa noite, bem-vinda de novo. Não vejo a hora da minha consulta em dezembro. Já estou fazendo os exames necessários. Legal. Assim, gente, sempre que vocês tiverem alguma dificuldade, né, a gente trabalha bastante, tem agenda cheia, se tiverem qualquer dificuldade, liguem direto no consultório, né? Se às vezes vocês falaram com a Rosana pelo WhatsApp e não está conseguindo marcar a consulta logo, liguem lá no consultório, falem com a Simone, com a Marli, expliquem sua dificuldade, que às vezes elas já vão adiantando a vida de vocês. Elas falam assim, pô, você já fez, você está vindo com um encaminhamento, já tem avaliação de tal médico, de outro, já fez tal exame. Senão, às vezes, elas antecipam alguma coisa para vocês, tá? Certo é que todos os pacientes chegassem ao cirurgião, a nós, com a indicação pronta, com seus exames prontos, com o encaminhamento formal do endocrinologista, né? Porque geralmente o profissional que cuida da doença, obesidade e suas complicações é o endócrino. E o endócrino é o profissional que tem que alertar o paciente e falar: seu caso não é mais de tratamento clínico, você já tem mais do que 5 anos de obesidade, você já fez tratamentos clínicos, nunca teve cura, você já tem IMC acima de 35, você já tem doenças associadas.
eu vou dar um encaminhamento para você ir para o cirurgião, vá logo e opere logo e não volta aqui enquanto não tiver operado. Essa deve ser a postura do endocrinologista, só que isso é muito raro de acontecer. A maioria dos pacientes chega até nós sem ter avaliação do endócrino, você tem encaminhamento, então, quando vocês têm essa dificuldade, liguem lá no consultório que com certeza as meninas vão, às vezes, antecipar para você algum pedido de exame, alguma coisa que vocês possam já estar fazendo, tá bom? Tudo bem. Débora falando que já operou há 2 anos e meio, que a qualidade de vida melhorou, foi a melhor coisa que fez. Tratar a doença é bom, né? Tratar, melhorar a saúde sempre é uma coisa muito boa, né? Mas, enfim, o que eu estava querendo dizer, na verdade, e agora eu me lembrei, é que cirurgia bariátrica metabólica, ela foi feita para curar essas doenças. Então, você às vezes, você fala assim, pô, antigamente eu tomava remédio para pressão alta, para diabetes, para colesterol e tudo mais, e deixei de tomar tudo isso. Esse é o grande objetivo da cirurgia, né? Não simplesmente a perda de peso, tá? Não esqueçam disso. A Rosilda está falando aqui. Depois de quanto tempo de feita a cirurgia pode-se fazer as reparadoras? Rosilda, veja, indicação de cirurgia plástica, ela tem a ver com quantidade de gordura que você tem no corpo, quantidade de peso que você perdeu, há quanto tempo você já está com o peso ideal estável e como que está a sua nutrição, sua composição corporal. Então, a indicação seria estar pelo menos já há 6 meses com peso ideal estável, ter boa massa muscular, ter menos do que 30% de gordura no corpo e ter uma suplementação rica. Suplementação rica envolve o quê? Polivitamínico, cálcio, vitamina D, complexo B e proteína. Pacientes bariátricos cuidados por equipes especializadas são pessoas que respondem na ponta da língua. Eu tomo 60 gramas de proteína por dia. Meu total de necessidade proteica era 50, depois de operado aumentou para 100, porque meu intestino já não absorve como antes. Então, além de comer proteína em todas as refeições, eu tomo suplementação. E essa suplementação é que vai fazer você ter uma boa cicatrização. Então, a gente já viu por aí pacientes operados de cirurgia plástica que tiveram deiscências das suas costuras, as costuras abriram, não tiveram boa cicatrização, tiveram vazamento e eram pacientes desnutridos que jamais poderiam ter sido operados, né? Então, o paciente bariátrico tem que ser uma pessoa bem acompanhada e não simplesmente perder peso e pensar em fazer cirurgia plástica, tá? E por isso que é obrigatório que o cirurgião plástico e os cirurgiões plásticos que são membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, principalmente filiados ao capítulo de pós-bariátrica, eles sempre vão exigir de você um parecer nosso. A gente vai escrever nesse parecer, caro colega cirurgião plástico, a paciente Rosilda foi operada em tal data, perdeu X peso, tem menos que 30% de gordura no corpo, faz bom acompanhamento nutricional, tem atividade física rotineira e tem condições físicas nutricionais para poder fazer a cirurgia. Então, isso é muito importante. Não só o peso e não só o tempo. Tá? Paula, bem-vinda. Entrou. Lu, boa noite. Bem-vindas. Claudinha, boa noite. Bem-vinda. Antônia. Vamos ver aqui. Sabrina, vou fazer as reparadoras agora que completei 2 anos de operação e peso estabilizado. É um bom tempo, eu acho que assim, depois de 1 ano e meio seria o mais adequado. Tá? Tudo bem. Agora, boa massa muscular, boa suplementação de proteína, isso que faz a diferença. A Viana aqui, difícil ir com indicação de endocrinologista, porque endocrinologista raramente concorda com a cirurgia. Viana, assim, ó. Os critérios de indicação, eles são critérios do Ministério da Saúde, são critérios da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Então, bom profissional conhece critério e indica. A gente recebe vários encaminhamentos de bons endocrinologistas dizendo, caro Luiz, caro cirurgião bariátrico, estou encaminhando a paciente que ela tem critério A, B, C, explicando certinho que você tem critérios de indicação. Né? Agora, bons profissionais e profissionais, né? E lembrando que IMC não é o principal critério, é o número de doenças, né? Pelo contrário, o nosso pensamento hoje é o paciente que tem IMC menor e doença, ele é mais prioritário do que aquele paciente muito grande.
E diga-se de passagem que esse paciente muito grande é o paciente que é uma falha do sistema, né? Se ele tinha indicação de operar aqui, como que a doença foi crescer tanto e ele não operou ainda? É bem diferente, né? Ana, boa noite, bem-vinda. Antônia Mesquita, estou no pré-operatório, ótimo, siga adiante. Cícero, boa noite. Estou finalizando o último exame junto com o endócrino. Logo estou indo ao consultório. Sobre a cirurgia ser bypass ou sleeve é decidido pelos resultados dos exames, com certeza, Cícero. O quanto mais doença metabólica, quanto mais genética favorável para doenças, quanto mais tempo de obesidade, mais a cirurgia caminha para o bypass. Só que às vezes eu não posso fazer bypass. Às vezes na tua endoscopia aparece algum problema no seu estômago que não me permite fazer o bypass. Às vezes me aparece no seu exame de sangue uma alteração no seu fígado que não me permite fazer bypass. Então, depende dos exames também, não simplesmente de opção, tá? Vanessa, boa noite, bem-vinda. Miriam, boa noite. Também tive dificuldade em ter o encaminhamento do endócrino. Então, é assim, gente. A gente, graças a Deus, com o passar dos anos, a gente vai conhecendo bons profissionais, eles vão nos conhecendo, a gente é reconhecido pelo nosso trabalho, então cada vez tem mais profissional de endócrino indicando, né? Principalmente a geração dos profissionais mais jovens e mais atualizados. Então, se vocês têm alguma dificuldade, só perguntar para as meninas, a gente tem excelentes indicações de profissionais para vocês. Tá? E ainda sobre endocrinologista, um comentário. No primeiro mundo, quem faz segmento de paciente bariátrico? Endocrinologista. Tá? Então, controle metabólico, nutricional, ósseo, é endócrino que faz, juntamente com nutricionista e psicóloga. Tá? Esse é o trio perfeito associado ao educador físico, né? Então, educador físico, nutricionista, psicólogo e endocrinologista. Tá? A gente cirurgião, a gente acaba fazendo muitas vezes segmento clínico do paciente porque ele não tem endócrino. Mas o paciente vai chegar numa hora que ele vai receber alta. Ele já completou toda a sua perda de peso, já tem boa suplementação, boa massa muscular, ele tem condição de alta da cirurgia, mas precisa sim manter um segmento clínico. E o endócrino, sim, é o profissional mais preparado para esse segmento clínico a longo prazo. Tá? O endócrino, a Antônia falando, o endócrino disse que era para tentar os tratamentos com o Ozempic. De novo, em medicina, Antônia, não é tentar. A gente não tenta tratar um câncer com remédio ou tenta fazer a cirurgia. Ou a gente tem critério para um ou critério para outro, tá? Medicamentos, então, por exemplo, quando foi lançado, o Ozempic é uma evolução da liraglutida, que é a semaglutida. Então, para você ter uma ideia, quando foi lançado Victoza, a liraglutida, que é do mesmo laboratório do Ozempic, isso já tem 10 anos, a gente tinha 15% da população brasileira obesa. 15%. E hoje? 20%. Só em adultos, 26%. Então, quando o Ministério da Saúde fala que obesidade é uma doença progressiva, contínua, inflamatória, cardiovascular e incurável, é por conta disso, que a despeito dos melhores remédios do mundo, a obesidade continua crescendo. Então, o que esses medicamentos eles têm ajudado muito é, às vezes, no preparo pré-operatório. Eu estou com uma paciente tomando Ozempic, era uma paciente com IMC muito alto, acima de 50, ela precisava perder pelo menos 20 quilos para poder operar. E tem tido sucesso com o Ozempic. Só que é aquela história, né? A hora que para, né? Então, serve como um bom preparo, às vezes só serve num pós-operatório mais tardio. Eu mesmo usei o Ozempic, na pandemia eu engordei, já tinha engordado um pouquinho no passado e usei o Ozempic e ajudei a entrar no prumo de novo, tá? Mas isso não tem a ver com a contraindicação da cirurgia, muito pelo contrário. A cirurgia tem outras indicações, tá? Ok? Muito bem. Então, como prometido, já ficamos mais uns 15 minutinhos, né? Aqui só uma outra pergunta. Se o paciente não tiver um acompanhante para a cirurgia, não tem problema, Roberto, né? Você não precisa obrigatoriamente ter acompanhante. É bom ter sempre uma pessoa, uma companhia, alguém para te ajudar a caminhar, mas a enfermagem te ajuda nisso também, tá? Então, não se preocupe, tá? Muito bem. Então, queridos, eu estou continuadamente na expectativa de a gente voltar com as nossas palestras presenciais. Infelizmente, a pandemia vai nos dificultando, mas com a coisa amenizando e com a gente se cuidando, mantendo espaçamento e usando máscara, eu acho que a gente
vamos insistir, eu vou contar com a ajuda de vocês para ver se Deus quiser aí em dezembro a gente consegue fazer alguma coisa em um ambiente aberto, ao ar livre, trocar uma ideia, porque no olho a olho a gente consegue sempre esclarecer melhor as dúvidas, né? Esse é uma ferramenta que veio para ficar, né? Sempre essas nossas conversas online por todas essas plataformas, mas eu estou com bastante saudade da gente voltar a conversar pessoalmente e estou nessa tentativa. Tá bom? Beijo grande para vocês. Tudo de bom. Se cuidem. Priorizem o cuidado pré-operatório. Vamos perder um pouco de peso, desinchar. Não vamos chutar o balde antes da cirurgia. E pós-operatório, fidelizar minha nutricionista, minha psicóloga, meu médico, meu educador físico. Isso faz diferença na sua vida a longo prazo. Não simplesmente perder peso, mas transformar essa perda de peso em emagrecimento, que realmente são coisas muito, muito diferentes. Tá bom? Um beijo para vocês, tudo de bom, saúde para vocês, para a família. Qualquer dificuldade, ligue lá no consultório dizendo que estou com uma dificuldade, com um problema, não consegui marcar consulta, estou precisando de fazer um exame, que as meninas vão estar lá por vocês e vão antecipar as coisas. Tá bom? Tudo de bom, felicidades. Nos vemos em breve, com certeza. Tá bom? Boa noite a todos. Beijo, gente. Obrigado mais uma vez aí pela participação de todos. Amém. Obrigado pelas mensagens, tá bom? Beijo para todos vocês. O que a gente conversou hoje vai estar gravado, vai estar disponível depois lá no Instagram para vocês assistirem. Depois a gente dá informações sobre o Zoom também. E vamos continuar nossa caminhada, tá bom? Beijo para vocês. Tchau.